Janaína mencionando então que essa proposta para a parte da oposição seria uma espécie de carta ao Papai Noel. Mas há, e aí isso tanto de articuladores do próprio governo quanto da oposição, de que o governo queria emplacar uma marca, tanto que esse programa chama Enfoque, e uma marca voltada para a segurança pública, que é um dos temas muito sensíveis quando a gente fala dos governos do PT. Há ali uma crítica aos governos do PT que eles não dão esse enfoque à segurança pública aqui no país. Vocês acham que esses 900 milhões de reais podem resolver essa história? Porque a gente está falando de 900 milhões de reais num espaço de 4 anos. 5 anos, né? Porque iria até 2026, então 2023, 24, 24 anos. Ao longo de todo esse Lula 3. Fala, Alan Gani. Então, Evandro, colocar mais dinheiro não necessariamente significa que o investimento ele vai ser bem sucedido. O problema da violência é que o bandido neste país ele tem a certeza do alto retorno e do baixo risco. Em outras palavras, o crime compensa. E isso passa porque a justiça é bastante branda em relação ao criminoso. O que a gente mais ouve é da polícia dizendo o seguinte: a gente prende, não adianta nada, porque a justiça vai lá e solta. E, em grande parte, a justiça age dessa maneira. Por quê? Porque você também tem setores da imprensa muito poderosos nesse país que ajudam o bandido nesse discurso de vitimização, como se ele fosse uma vítima da sociedade e ele tem o direito de roubar, ele tem o direito de matar. Então você tem todo um ambiente que é contaminado, que contamina a justiça e que inclusive contamina o próprio bandido, e muitos bandidos acham que aquilo é uma profissão, né? E que a pessoa está impedindo o direito dele de roubar. Então a causa é muito mais complexa, não acho que isso vai resolver o problema. Fala, Piperno. Não sei se isso vai resolver o problema, até porque o Brasil já fez muitas tentativas, experiências, não nos últimos anos, mas nas últimas décadas, né? Aliás, a ponto de hoje, os 2 estados que mais chamaram atenção para essa questão da segurança, exatamente por políticas ruins, seriam exatamente a Bahia, tem um governo do PT, e o Rio de Janeiro, tem um governo de direita, o berço político do ex-presidente Bolsonaro. Inclusive, o ministro Flávio Dino assinou ali 20 milhões já enviados para a Bahia e também autorizou o uso da Força Nacional no Rio de Janeiro. E veja, cada vez mais o país convive, não com o crime avulso, tem lá, isso vai ter sempre, o trombadinho, o batedor de celular e tal. Eu vi um ranking aqui da cidade de São Paulo, aqui na Paulista, tem exatamente a região que lidera isso, mas é exatamente como combater o grande crime organizado. Os grupos estão... São as facções criminosas. As facções se tornaram multinacionais. Algumas delas hoje já aparecem, inclusive, entre as maiores do mundo. Porque, veja, aqui no Brasil tem um fenômeno estranho. Nos últimos anos, mesmo que lentamente, o número de homicídios cai. E as polícias estaduais, elas trabalham bastante em relação a isso. Agora, o problema é que os outros crimes aumentam muito. A sensação de insegurança se torna cada vez maior e vai se espalhando por todo o país. Tá necrosando todo o nosso tecido. Então hoje há grandes grupos, há grandes facções no norte do país, no nordeste, PCC cada vez maior, no Rio de Janeiro nem se fala, as milícias do Rio agora, inclusive fazendo acordos lá com o Comando Vermelho também. Veja, ontem lá no Rio de Janeiro sequestraram uma deputada. Quer dizer, então isso se espalha pelo país todo. Antes do programa, eu e o Piperno, nós discutíamos alguns dados de segurança pública. Basicamente tem 3 séries, né? Uma relacionada ao mapa da violência, outro Atlas da violência e o outro Anuário de Segurança Pública, e tem números divergentes. Mas algo me chamou a atenção, eu estava olhando agora, é que de 2018 para 2019, né, ou seja, primeiro ano do mandato do Jair Bolsonaro, e o ministro Moro era, né, o ministro da Justiça, ali, o ex-juiz, cai em todas as séries abruptamente, uma queda aí mais ou menos de 20%. Sobe em 20%. Não, 2019. Não, 2019 depois sobe em 20%. Cai. Isso me chamou a atenção. Então, logo com a entrada do... Cai em 19 e sobe em 20. Mas sobe pouco em 20, marginalmente. Mas subiu. Fala, Segre. Sabe que teve um antropólogo brasileiro que foi ministro da Educação, Darcy Ribeiro. Sim. E ele mencionou que se os governos, não interessava a ideologia, não investissem suficientemente em segurança, iam ter que investir em prisões.
E tem muita lógica. Você não vai resolver um problema de segurança com 900 milhões de reais dividido em 4 anos, quando, como muito bem mencionou Piperno, as organizações criminosas têm muito mais dinheiro do que isso para contrarrestar os 900 milhões. Como você evita que aumente a quantidade de bandidagem com maior proposta de emprego, com maior restrições à liberdade quando são cometidos delitos? E não estou falando de um delito, de um roubo apenas de um celular. Todos os delitos devem ser colocados na justiça. Mas delitos de corrupção também. Não é somente alguém que vai, rouba ou sequestra ou assalta ou furta. Não. Estamos falando de que não deveria ter permissão do Poder Judiciário. A polícia faz muito bem o seu trabalho, mas termina de alguma maneira frustrada. E tenho conversado com pessoas que trabalham nas forças de segurança que dizem: eu estou colocando em risco a minha vida para que eu prenda uma pessoa e um juiz depois libera, sem problema nenhum. E essa questão é um projeto de longo prazo, não resolve, mas, de alguma maneira, o executivo tem que dizer: ó, tá vendo? Eu tentei. E aí o legislativo poderia tomar isso e eventualmente dar mais recursos, mas para isso tem que tirar recursos de outro lado. Fala, Dávila. Eu gostei da reportagem da Janaína porque ela foi em lista de Papai Noel. Não, mas eu diria o seguinte: o PT está em primeiro lugar no ranking. Sabe qual que é o ranking? O ranking da maquiagem. Eu nunca vi um governo que faz tanta maquiagem para inventar programa, reempacotar, para criar coisa diferente. Isso aí é óbvio que o ministro Dino está fazendo para aliviar a pressão em cima do governo da Bahia, que está entre o pior qualificado no ranking, está em 24º lugar em 27 estados e em esclarecimento de crime em 26º, é o penúltimo lugar. É esse o problema. Então, assim, não adianta colocar 900 bilhões de reais. O que importa, o que a gente precisa fazer, e todo mundo sabe o que precisa fazer na segurança pública. Se tivesse que gastar esse dinheiro, como o Segredo estava dando muito bem aqui os conceitos de eficácia e eficiência, tem que colocar 100% em inteligência. Não se combate crime organizado com maquiagem, é com inteligência. Inteligência significa unificação dos bancos de dados das polícias estaduais, da polícia civil, com polícia militar. Eles dizem que o programa vai atacar isso, que é a integração dos programas. Esse é o problema que todo mundo fala e ninguém faz. Por quê? Porque a malandragem está nas polícias. É óbvio que é aí que está o negócio. Você acha que os narcotráfico, o PCC, vai corromper quem? Vai corromper quem tem acesso a dados, para camuflar, para deixar o avião chegar na pista lá clandestina e desembarcar a droga. Por que o Brasil hoje é, na verdade, a maior rota do tráfico de drogas do mundo? Por quê? Como é que você pode ser a maior rota de tráfico de drogas do mundo se não tiver uma cumplicidade de político, de polícia, de um monte de gente? Então, a unificação de banco de dados não é uma questão de chamar a Microsoft para resolver o negócio. Isso é o primeiro passo, essa é a parte técnica. Mas vai quebrar os feudos, de onde a corrupção desse dinheiro vai para ajudar a eleger político, para manutenção, polícia. Bom, então o problema está aí. E isso não está sendo feito, não é nesse governo não, está sendo feito em vários governos. E esse é o projeto que a gente tem que atacar. Porque se não resolver com inteligência, não tem como vencer a guerra contra o crime organizado. Não tem como. É jogar dinheiro na lata do lixo. Agora eu quero trazer uma menção que foi feita pelo ministro Rui Costa, da Casa Civil. Vamos organizar ações com os ministros Dino e Múcio. Ações voltadas ao controle de armas e drogas nas fronteiras, nos aeroportos, nos portos. Agora tem uma ironia nessa história toda, porque Rui Costa foi o governador da Bahia que só no ano passado liderou o ranking com o número de mortes violentas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança. Então, de que forma que vocês analisam uma fala como essa, saindo da boca de um ministro que até então administrava um governo que teve e tem ainda muitos problemas com a violência em seu estado, Gani? Completamente sem credibilidade, né? A Bahia aí virou um antro de criminosos, não tem a menor credibilidade. Agora, além do que o Dávila trouxe aqui, eu reforço um ponto, né? A justiça, ela tem que prender mais. A justiça, ela é muito branda com o criminoso. Tem até lei, só que essa lei, ela deveria ser aplicada. No final das contas, o bandido, a gente tem casos aí, né? A mulher lá esquartejou o marido, ela tá solta. O outro tá com liberdade condicional, jogou a filha pela janela. Isso, assim... Estou citando aqui os casos mais emblemáticos, mas traficantes soltos. Aliás, um conseguiu
um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, dado pelo ex-ministro Marco Aurélio, e a sociedade ainda teve que pagar de volta lá, devolver o helicóptero, o iate. Então a justiça, ela é muito branda com o criminoso. E eu acho que, em parte, a justiça é branda. Por quê? Porque ela é contaminada por ideologias que vê esse bandido como sempre uma vítima da sociedade. Mas um ponto importante que o Alan Gani está trazendo é a correlação. Pode pegar os lugares onde tem alto índice de homicídio, tem baixo esclarecimento do crime. É impunidade. Aqui que é o negócio da investigação. Você não consegue ter baixo esclarecimento. Quando tem alto esclarecimento do crime, o que acontece? Cai a taxa de homicídio. Quando é baixo, aumenta. Então, o problema da Bahia não é a ponta técnica que a polícia... Não, se você não esclarece o crime, vai continuar incentivando o criminoso a ser cada vez mais violento. Eu quero continuar esse debate sobre segurança pública, porque eu tenho mais alguns fatos para trazer para a nossa rodada aqui, mas eu quero só fazer um parênteses aqui na fechadinha e trazer para vocês que o Senado Federal aprovou a medida provisória do programa Desenrola, então, que substitui a medida provisória por esse projeto que institui e mantém, então, o programa Desenrola. Foi uma votação simbólica, não foram contabilizados os números, né, que envolvem os votos do Senado, não houve nenhuma modificação em relação ao projeto que veio da Câmara, mas o Senado está sinalizando que sim, o governo federal vai manter então o programa Desenrola nessa sessão extra que a gente trouxe para você agora há pouco e que já debatemos também aqui no 3 em 1. Voltando à segurança pública, a gente viu uma reclamação da bancada da bala ou a bancada da segurança pública no Congresso, dizendo que o ministro Flávio Dino procurou o presidente da Câmara, Arthur Lira, pedindo um certo apoio ali, mas em nenhum momento consultou os parlamentares ou conversou, dialogou com os parlamentares que tratam desses temas com suas bases diariamente. Você acha, Piperno, que havia necessidade de um diálogo maior do governo federal com a bancada que justamente trata desse assunto ali no Congresso? Saber como é que se avalia a credibilidade dessa bancada também. Né? Veja, não sei se seria necessário conversar com eles em algum momento, claro, eles vão estar envolvidos nessa discussão. Agora, insisto uma coisa, é óbvio que não se pode ideologizar esse negócio, a gente tem exemplos de má conduta na segurança pública que são históricos, o Rio de Janeiro, repito, o Rio de Janeiro talvez seja o mais citado e agora recentemente a Bahia, mas no Rio de Janeiro, desde que eu me conheço por gente, a questão da segurança pública é tema de muitas críticas e eu... fico me perguntando se o Brasil de fato tem grandes especialistas para lidar com isso. Porque se no Rio de Janeiro essa questão se arrasta há tanto tempo, se a gente sabe de muitas facções que nasceram lá, cresceram, se agigantaram, como é que não surgiu ninguém até hoje com soluções para isso? Então é claro que, primeiro, há sim certamente o envolvimento, a gente sabe, de forças, de pessoas. Eu não quero criminalizar as forças de segurança, até porque a gente deve muito a elas trabalham muito. Mas há pessoas, né, alguns integrantes, alguns maus integrantes dessas forças que se conectam com políticos corruptos, que se conectam com outros setores que também ajudam, por exemplo, na lavagem de dinheiro. Então, o problema é muito grande. Não existe solução simples para um problema desse tamanho. Mas, rapidamente, Piperno, a gente está falando também de um governo que ficou ou permaneceu no poder por mais tempo aqui no país. A responsabilidade sobre ele aumenta? Eu acho que ele tem que ser cobrado, inclusive pelo que não foi feito lá atrás, pelo que ele não corrigiu daquilo que ele herdou de ruim. Agora, veja... Porque eu me lembro, governo que já aprendeu algum tipo de lição, porque permaneceu no poder por muito tempo. Então, não é um governo que deveria, pelo menos, transformar aquilo que ele entende que não deu certo lá atrás ou melhorar aquilo que precisa ser implementado? 40 anos atrás, o governador Brizola tomou posse do Rio de Janeiro e foi muito criticado pela questão da segurança. E ele dizia o seguinte, olha, lá no Rio de Janeiro, os morros, a gente já herdou isso tudo e tal, não sei o quê. Mas fez acordo com o traficante para subir. Então, isso é o que a direita diz. A direita diz nada. Fez acordo com o traficante e falou, polícia, vocês não sobem. Isso, o traficante já estava lá. Tomou conta. Ele não colocou o traficante. O traficante o Estado não esteve presente. Eu tenho, por exemplo, eu já trouxe aqui nesse programa um pronunciamento do então deputado federal Jair Bolsonaro em dezembro de 2008, na Câmara, em que ele fala bem das milícias.
e dizendo que não se podia criminalizar, por exemplo, o PM que ia fazer um bico. Tá lá, se quiser eu trago de novo amanhã e ponho em rede social. Então, esse problema não é para ser tratado com questões simples, ele é muito antigo e ninguém deu solução até hoje. Fala, Segre. Você sabe que a questão, vou tentar analisar do ponto de vista sociológico. Desde 2007, o Estado da Bahia é administrado pelo PT. E, curiosamente, os indicadores de segurança são ruins, a educação são ruins, a infraestrutura é ruim, saneamento é ruim. Mas, mesmo assim, é o Estado onde a grande diferença de votos permitiu que o presidente Lula fosse presidente. Foram 3 milhões a favor do Lula contra 1,9 milhões a nível nacional. A dúvida é como é possível que um Estado que tem tantas dificuldades, que está mal administrado desse jeito, continue insistindo na mesma forma para continuar sendo administrada, por quem claramente não foi eficiente nem eficaz na administração. Você teria uma resposta, Piperno? Eu não tenho uma resposta para isso, mas hoje, por exemplo, estava olhando os índices de segurança desse ano, do primeiro semestre, até conversava sobre isso com o Alan, e aí 10 estados pioraram os indicadores. Entre eles, por exemplo, Rio de Janeiro, Bahia, os óbvios, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, Roraima. Então tem para todo lado. Mas eu tenho uma explicação de por que isso ocorre. Por quê? A explicação é simples. O governo não está dando exemplo. O governo, a nível federal, é permissivo com a bandidagem. Mas então vamos lá. E por permissível. Então por que 16 melhoraram e 10 pioraram? Tá, mas... O que se... Então, pera lá, o exemplo do governo foi seguido por 16 e não foi por 10. Não quer dizer isso. Quer dizer que esses 10 que pioraram, com certeza tomaram em função de falta de políticas públicas o exemplo que estava propondo. O presidente da República mesmo falou, como vamos colocar na prisão um cara que está roubando um celular porque ele precisa tomar uma cerveja? E os 16 não fui eu que falei. Aí que você tem a administração pública do recurso em função da determinação e o gerenciamento do próprio Estado. Poderíamos analisar, sabe o quê? A administração desses que melhoraram, para ver se são de esquerda ou de direita. Aliás, tem vários lá do Nordeste que inclusive estão entre os 16. Fala, Dávila. O que tem que fazer é simples, é olhar políticas públicas que tiveram êxito em combater o crime. E como eu estou dizendo aqui, todos os países que conseguiram reduzir drasticamente o crime tiveram essa história de unificação de banco de dados, que é uma briga política, não é a solução simples para um problema complexo, é uma coisa altamente complexa reunir todos os bancos de dados numa única central, mas isso é fundamental, porque sem inteligência a gente sempre vai perder a guerra contra o crime. E aí tem outra coisa, aí sim a política de esquerda nefasta para o Brasil e para a segurança pública. Já estão querendo imitar, a gente gosta de imitar, em vez de imitar o bom exemplo de como resolver o crime, a gente quer imitar o bom exemplo daquilo que não funciona, que é essa lei esquerdista, vagabunda, lá da Califórnia, que permite roubar $950. Pode entrar em loja, qualquer coisa e roubar à vontade que não vai ser preso. E aí já estão querendo fazer uma versão aqui, apresentar no Congresso Nacional que pessoas que estejam passando necessidade podem roubar e não serão presos. Olha que absurdo isso, olha que absurdo a gente está fazendo. No momento em que está aumentando a insegurança no país, é isso aí, cai um pouco a taxa de homicídio em alguns estados, mas aumentando o furto e roubo violentamente. Aí a ideia brilhante de querer adaptar uma lei que é um desastre, está fechando loja em tudo que é lugar. Aliás, o setor produtivo está saindo da Califórnia, indo para outros estados por causa de absurdos como esse. E aí a gente quer imitar o que deu errado. Por que a gente não imita um pouco o que dá certo? Fala, Piperno. Vamos imitar, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é governado pela direita. Não. Direita. Não dá pra comparar. O bolsonarismo. Você botar no mesmo saco lá, Garotinho e Marcel Van Hatten. Não dá. O bolsonarismo elegeu. Não, é fisiológico, é outra coisa. É esquerda, é fisiológico. Isso. Direita começou a nascer nesse país há pouco tempo. Com o Jair Bolsonaro e com o Partido Novo. No Rio de Janeiro, Witzel agora, né, esse último, né, essa turma que o bolsonarismo elegeu no Rio de Janeiro, fez com que eles fizeram com que as forças de segurança públicas tomadas aí pela esquerda, é um misto de corrupção com ideologia. É isso que explica. Estado com padrões suíços de segurança. Você bota todo mundo como direita, é difícil, Piperno. Benedito. Tudo. O pessoal apoiou o Lula, né? Esse pessoal estava tudo fechado com o Lula. Exatamente. Castro, Aí você bota tudo,
da direita. A milícia. A milícia piorou. A milícia ajudou a piorar a situação. Lógico. Mas isso é o desgoverno. Não tem nada a ver. Agora não vai dizer, fazer um recorte. A milícia, eu vou falar um negócio pra você. A milícia tinha muitos vínculos com a direita do Rio de Janeiro, mas enfim. O problema é muito mais sério. É um absurdo falar que o problema agora é do Castro. É lógico aí. O problema é uma soma de governos terríveis que o Rio de Janeiro teve. E, aliás, e muitos da esquerda. Eu quero dizer o seguinte, então. Como é que a questão é culpa dos governos da esquerda e não é culpa dos governos de direita do Rio de Janeiro? Olha. Mas aí eu vou falar um negócio pra você. Olha, eu vou te falar uma coisa. Ou seja, inventamos a culpa seletiva. Ô, Piperno, quem busca a culpa é que olha a política de uma maneira infantil. Claro. É infantil então, buscar a culpa. Quando se rotula de boca cheia porque a esquerda fez... Mas vocês estavam fazendo aqui também. Não, o que eu estava falando era justamente isso. É uma sequência de governos da esquerda que piorou o crime no Rio de Janeiro e aí veio, sim, cresceu a milícia como uma forma, primeiro, a reagir ao crime e, óbvio, que continuou compartilhando e partilhando das benesses do crime. Então não tem direita e esquerda. A esquerda inventou a violência no Rio de Janeiro. É isso aí. Não estou dizendo que a esquerda, estou dizendo que é uma sequência de problemas não resolvidos que vem se agravando. Mas as políticas públicas, elas são baseadas em políticas de esquerda. Quando você fala... quando você fala assim, aumento da repressão... não, mas o bandido é uma vítima da sociedade. Aquele papo sociólogo, aquele lenga-lenga há anos que não levou absolutamente nada. Quando você fala em aumento de repressão, prender, inteligência, prende, deixa na cadeia, mas os direitos humanos, o bandido. É isso, esse é o discurso ideológico que contaminou a segurança pública.